Olá e bem-vindos ao canal Mineiro de Dados. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito interessante que está disponível na plataforma Cássia. A plataforma Cássia é uma plataforma de genealogia acadêmica do Brasil. Ela tem uma extração de todos os dados do Lattes, do currículo Lattes, para se entender como se dá o processo de genealogia acadêmica do Brasil. Ou seja, a partir de um orientador, e um orientando, seja ele de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. No caso de pós-doutorado, a gente não chama exatamente, de um orientando, na verdade, é um processo de advisory, de aconselhamento, de acompanhamento, mas, de qualquer forma, é uma ideia de que existiria um processo entre pais, que seriam os orientadores, e filhos acadêmicos, vamos chamar assim, que seriam esses orientandos. A plataforma Cássia ela foi recentemente atualizada, os dados atuais são de 2022, já de maio de 2022, se bem me lembro, a gente vai ver aqui. E esses dados pegam, então, integram a informação de 7,3 milhões de currículos acadêmicos colocados dentro da base Lattes. É uma iniciativa, que ela se inicia com um trabalho desenvolvido por Damasceno e colaboradores, Temos o Damasceno, o Rossi e o professor Menachalco, que é extremamente ativo nessa questão de estudos sobre Lattes. Esse termo Cássia tem a ver com uma árvore, que seria do sudoeste australiano, e esse formato tem uma espécie de grafo de genealogia, essa ideia colocada por isso. Os dados aqui eu estou vendo que são março de 2022, eu tinha falado maio, eu acho, mas enfim, são essas as fontes de dados que tem. Então, temos aí menos de um ano que esse material todo foi atualizado, e aqui a gente pode fazer algumas análises relativamente objetivas, do tipo, eu posso botar um pesquisador aqui, vou pegar aqui, por exemplo, a professora Alba Zaluar, e fazer uma busca por ela, e a gente vai encontrar aqui os nomes com os quais ela é identificada. Tem uma questão de deduplicação que é importante, a plataforma Cássia ela acaba tendo que lidar com o desafio da deduplicação, então alguns nomes, quando vocês buscarem, vão existir repetições do mesmo nome, similares deles, mas, em geral, a gente optando por aquele que está identificado com área e instituição, esse deve ser o currículo que está mais bem indexado. Ou seja, ela não é uma base totalmente exaustiva, em relação à consolidação de todos esses dados que estão disponibilizados dentro do Lattes, seria muito difícil de ser feito, mas a gente começa, então, a ter um levantamento de descendentes e ascendentes. Então, a primeira coisa que você vai ter vai ser todo um conjunto de métricas que são aqui levantados, tá? Ele informa quando foi a última atualização desses dados, especificamente desse currículo, que é de 2019. E a partir daí, cada uma dessas métricas tem uma explicação de como é que ela se dá. A gente vai ver aqui a lista de descendentes, pelas titulações que foram obtidas, mestrado, doutorado, Dzinho, quando é pós-doutorado é um Pzinho vermelhinho, desculpe, azulzinho, esse Pzinho é o pós-doutorado. A gente pode ver que aqui a professora Alba ela teve um número de descendentes em torno de 33. Se a gente for ver a ascendência dela, a gente vai ver que ela esteve sob orientação de Eunice Durham e Roberto da Mata, no mestrado pelo Roberto da Mata e no doutorado pela Eunice Durham, e as datas específicas. E aí a gente pode ir navegando por esses processos aqui e entender essa estruturação das relações estabelecidas por intermédio de processos de orientação ao longo do tempo. Estudos de genealogia acadêmica são extremamente interessantes para você compreender como se dá a formação de uma área dentro da área de ciências no Brasil. A base que você tem aqui obtida pela plataforma Cássia, ela já é riquíssima por si só. Como eu demonstrei exatamente pegando o exemplo da professora Alba, há, obviamente, casos em que não foi possível fazer a deduplicação ali diretamente, mas o pesquisador pode, a partir daí, fazer esse processo de deduplicação, Para dar um exemplo aqui, se a gente clicasse em Alma Maria Zaluar Guimarães, a gente pegaria, então, quais seriam esses possíveis ascendentes e descendentes. Você vê que aparece aqui o Roberto Augusto da Mata apenas, mas descendentes não estão identificados, então não tem necessidade de fazer esse ajuste. E se fosse apenas o Alba Zaluar sem identificação, a gente também percebe que é apenas um problema de codificação, de pareamento que aconteceu aqui entre a orientador de doutorado e de mestrado, orientadora de doutorado e orientador de mestrado, que não fez o correto pareamento aqui em algum momento. Normalmente, para esses casos de pesquisadores que têm uma história um pouco mais longa, ao longo do tempo, isso pode acontecer porque esses pareamentos começaram a ser melhor feitos com o tempo dentro da plataforma Lattes.
E voltando, então, para aquele caso ali que a gente estava analisando, se a gente pegar o próprio caso da Alba Zaluar, a gente pode pegar, por exemplo, né, as orientações a partir das orientações mais antigas que tem. Ela tem a primeira orientação defendida aqui de mestrado, é da Leila Solberg Geolas, né? E aí a gente pode ver, então, quem seriam esses netos acadêmicos, né, vamos chamar assim, da professora Alba, que são quem? São os descendentes, né, a partir da formação de mestrado, né, da professora Leila, né? E se eu pegar aqui também esses mais antigos, a Maria Helena Sanches, eu clico novamente, vejo que ela ainda não tem descendentes, ou pode, né, não ter seguido para descendências ainda. Moisés já tem alguns, a gente pode ver aqui os bisnetos acadêmicos. Então é muito interessante a gente poder ver exatamente isso. Cada um desses indicadores aqui, você vai ter as descendências, que é o número de descendentes diretos e indiretos, né? Que vai tendo, né, aqui no caso, são 6 descendentes diretos e indiretos. A gente tem aqui o maior número de descendentes que possuem o mínimo G de descendentes, é o índice genealógico que ele vai utilizar, ou seja, é como se fosse um índice H, né, mas que é um índice que não está... aqui é 0, né, porque nenhum desses descendentes teve descendentes ainda. Vamos voltar para a professora Alba, que vai ficar mais claro mostrar esses dados, né? Então você vê que aqui no índice a gente tem 7 descendentes dela que pelo menos tiveram 7 orientações. No total, entre filhos, netos, bisnetos e so forth, né, a gente vai ter 416 descendentes. A fecundidade, que é o número de descendentes, né, diretos que você tem, que são os 33 aqui listados. A fertilidade, que é o número de descendentes diretos que possuem no mínimo um descendente. Então, desses 33, você tem 11, né, especificamente. As gerações, quantas gerações você consegue encontrar em termos de distância? Então, ela tem 5 gerações aí estabelecidas, né? É interessante ver isso. E as relações, número de conexões, arestas de descendência de um acadêmico, né, que vai juntando todas essas vinculações que ele tem para frente, né, ou para trás, né, da maneira como for. E os primos, né, números de acadêmicos que possuem avós em comum e pais distintos, né? Essa possibilidade de você tentar ver se você encontra, né, nessa genealogia também proximidade de alguns tipos de grupos ali estabelecidos. Você pode clicar também nas análises de ascendentes, ele vai fazer uma tabela logo aqui direta, mostrando, né, quais são os casos, né? E também na tabela de descendentes, você vai poder ver as gerações ao longo do tempo e as áreas, né, a grande área de pesquisa dessas descendências. Ou seja, a gente vê que a professora Alba, em termos de descendências, ela em grande parte levou a descendências na área de ciências humanas, também na ciência da saúde, muitos não informados, a plataforma lá que às vezes tem essas questões das pessoas não informarem, em ciências sociais aplicadas, até biológicas, linguística, letras e ciências exatas e da Terra. Então dá para ter uma boa visão sobre todo esse processo de descendências. É possível também ver aqui a análise por áreas, quando você vai pegando uma grande área, né, para você tentar ver, por exemplo, na área de humanas, né, e numa sub-área, vamos pegar aqui, por exemplo, a área de sociologia, né, e eu posso, a partir daí, obter os dados para poder tentar ver como é que se dá, quem são esses principais, né, pesquisadores do ponto de vista de índice genealógico, né, do ponto de que é a ordenação que ele está fazendo aqui, do ponto de vista de descendência. Então, ele vai pegar em cada uma dessas áreas os pesquisadores, né, com números, né, mais significativos em cada uma desses indicadores, né, para a gente poder observar. Vou pegar a mesma coisa aqui para sociais aplicadas e ciência da informação, né, minha área de atuação. Se fizer obter dados, ele limita aqui e vai botar, né, lá no topo, como o Gilda Maria Braga, depois o professor Aldo, né, e assim vai seguindo, né? Então, é bem interessante o que ele pode fornecer para a gente. Bom, vídeo relativamente rápido, né? Eu vou tentar não passar aqui dos 10 minutos. Tem toda a informação aqui, quem é que é o responsável, que é o Damasceno, quem são os colaboradores envolvidos, né? O Tomás Soares, o Luciano Rossi, o professor Jesus Menachalco, né? Todos da Universidade Federal do ABC, né? Do centro da área de centrometria, né? Da universidade, né? E aqui tem todo também um esclarecimento sobre as perguntas, contatos e os processos todos envolvidos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, por favor, não esqueça de assinar, divulga o canal, ajuda a gente a fazer cada vez um trabalho melhor, viu? Um obrigado a todos e até um próximo vídeo.